Olá, bom dia. Meus amigos e minhas amigas, eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Estamos falando diretamente da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes para dar continuidade à série Educação à Distância de quarta geração. Hoje, com o segundo capítulo sobre a civilização hebraica. Por volta da época em que o povo judeu se dividiu em duas nações, Judá ao sul e Israel ao norte, porém, um povo vindo da região chamada, bem situada ali na Mesopotâmia, conquistou os babilônios e fundou o Império Assírio. No ano 721 a.C., os assírios cercaram durante 3 anos a capital do Reino do Norte de Israel, chamada Samaria, ao fim da qual deportaram os judeus do norte para a Mesopotâmia. No seu lugar, vieram outros povos mesopotâmicos que, miscigenando-se com a cultura local, fundiram o hebraico com línguas caldaicas, daí resultando a língua aramaica e um povo que passou a ser conhecido como samaritano. Mais tarde, caiu na Mesopotâmia o Império Assírio. No seu lugar surgiu o segundo Império Babilônico. Este império invadiu o reino do sul de Judá e, após outro cerco de 3 anos, a cidade de Jerusalém, capital de Judá, prendeu o rei Sedecias, matou os seus filhos em sua presença, vazou-lhe os olhos e levou-lhe para a Babilônia, juntamente com todo o povo do reino de Judá. Está lá em Reis 2:25. Queimaram também o templo construído em Jerusalém por Salomão, as casas e os edifícios de Jerusalém, e derrubaram os muros da cidade e o resto do povo que ainda tinha permanecido na cidade, deixando apenas alguns pobres agricultores. O povo judeu do reino de Judá, mais fiel à legislação de Moisés do que o reino do norte de Israel, ficou exilado 70 anos na Babilônia. Lá, não perderam sua identidade cultural nem religiosa, nem se misturaram com os outros povos mesopotâmicos. Ao contrário, passaram a se reunir aos sábados para lerem a lei de Moisés. As casas em que estas reuniões eram feitas passaram com o tempo a constituir as primeiras sinagogas. Uma parte do povo começou a se dedicar ao estudo da lei de Moisés para poder comentá-las nestas reuniões. Foi quando surgiu então os primeiros reinos e em torno deles alunos que começaram a formar as primeiras academias de teologia. Nessas academias era proibido o uso de quaisquer livros além do Torá. Todos os comentários dos grandes rabinos tinham de ser guardados de memória e passados de geração em geração, de professor a aluno, oralmente e com fidelidade. Surgiram também, na época que precedeu o exílio da Babilônia, durante o exílio e após o mesmo exílio, os grandes profetas que marcaram a vida do povo judeu e deixaram livros escritos. Elias e Eliseu, que viveram no Reino do Norte, Isaías e Jeremias, que viveram no Reino do Sul, e todos estes antes do exílio. Ezequiel, durante o exílio, viveu na Babilônia. Daniel, na época posterior ao exílio, também viveu, embora judeu, como funcionário na corte do Império Persa. Amanhã eu vou continuar com o 3º capítulo dessa história, sobre a civilização hebraica, falando diretamente da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes. Deixe aqui a sua opinião, assine o nosso canal no YouTube, Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Curta, compartilhe, indique aos seus amigos. Bom dia e até amanhã, e com um novo episódio desta série em Educação à Distância de quarta geração.